Muito bem. Gente, bom dia, então. Como a professora Ana Magnólia falou, a intenção desse nosso encontro hoje é apresentar os resultados preliminares, ainda são preliminares, a gente ainda tem alguns dados para serem analisados, mas a intenção é realmente que a gente consiga construir um diálogo. A gente vai ver como um dos principais, adiantando um pouco, um dos principais resultados da pesquisa é justamente o quanto que o fato da falta de oportunidade de fala, de participação dos servidores nas decisões tomadas pela instituição, geram realmente vivências de sofrimento e podem levar a um adoecimento. Então, a intenção, até complementando um pouco a fala do Flávio e reforçando o que a professora Ana Magnólia disse, é que vocês apresentem, para além dessas contribuições, do que faltou, do que é importante destacar, do que é fundamental, o que não é, mas que a gente consiga pensar também em termos de ações. Ou seja, qual é vocês que têm esse conhecimento único, que vivenciam o dia a dia da instituição, o que vocês pensam em termos de um modelo de gestão que seja, de fato, coletivo, que reforce, como o Flávio disse, esse lado, essa questão do bem-estar do trabalhador, essa questão do lado humano, enfim, da organização, para além do número, para além da meta, para além da produtividade. A gente vai ver, eu até brinquei com o Flávio antes, eu acho que o resultado da pesquisa não vai ser surpreendente para ninguém. Por um lado, claro, a gente tem dados muito preocupantes, muito problemáticos, mas, por outro lado, eu acho que a pesquisa ela começa a cumprir o seu principal objetivo, que é o quê? Vocês terem um argumento científico embasado em teoria para que vocês prossigam com a luta contra um modelo de gestão que tem trazido uma série de danos. Então, eu acho que eu não vou falar nenhuma novidade, eu acho que vocês sabem, inclusive, melhor do que a gente, o que vai ser apresentado aqui, mas a intenção realmente é vocês tomarem conhecimento desse passo a passo, desse caminho que a gente percorreu até o momento. Pode passar. Então, só para retomar um pouco do objetivo da pesquisa, a construção de um modelo de gestão coletiva da organização do trabalho, referenciado na abordagem teórica da psicodinâmica do trabalho, que vem estudando ao longo de muito tempo, 30, 40 anos, as relações socioprofissionais, a construção de um saber fazer, e a gente vai usar bastante esse termo hoje, ou seja, o famoso know-how, que o pessoal fala em inglês, mas o saber fazer, a minúcia do trabalho, que só quem sabe, só quem detém esse conhecimento é o próprio trabalhador, e isso é um ponto central na nossa discussão. Não sou eu, pesquisador, que está lá na UNB, que está lá em Goiânia, está na UFG, na Ana Magnólia, não é o gestor, não é uma entidade, não. Quem sabe, quem tem o conhecimento do trabalho são vocês, são os servidores. E a gente precisa ouvir, precisa resgatar esse conhecimento na construção de um modelo que seja, de fato, coletivo. E a teoria da psicodinâmica do trabalho, eu vou fazer uma breve revisão, a Ana Magnólia já falou com vocês sobre isso, ela vai justamente ressaltar a importância dessa construção coletiva. Por isso, a opção por trabalhar com essa abordagem teórica. E aí pensar, então, novos dispositivos que assegurem essa gestão, mantendo, claro, resultados que sejam eficazes e eficientes em relação à produção, desempenho e qualidade dos serviços prestados à sociedade. Pode passar. Então, a pesquisa ela se dividiu em dois momentos, a pesquisa propriamente dita, a Ana já adiantou um pouco, a aplicação do protocolo de avaliação dos riscos psicossociais no trabalho, que foi aquele questionário que vocês responderam, e sessões de entrevista em grupo. Eu vou detalhar um pouco agora o resultado de cada uma dessas etapas. Pode passar. Vamos lá. O PROART, esse protocolo que vocês responderam, não sei se vocês se lembram, ele é composto de 4 blocos de pergunta, de itens. Cada um desses blocos a gente chama de escalas. Cada um desses blocos visa, objetiva, captar a percepção do trabalhador com relação a diferentes dimensões do trabalho. A primeira dimensão
né, é a dimensão da organização prescrita do trabalho. Né? Grosso modo, o que isso significa? É tudo que antecede ao trabalho. Né? A organização prescrita são as normas, são as regras, são as ordens, é o ritmo de trabalho, é o horário de trabalho, o que é determinado antes da execução do trabalho. Né? Se a gente fizer um jogo com a própria palavra, é o que está pré-escrito ao trabalho, é o que está constituído a partir do trabalho, antes do trabalho, perdão. A segunda escala, ela visa fazer uma avaliação do estilo de gestão adotado pela organização, e aí, logicamente, ela se relaciona diretamente com a primeira escala. Né? Ou seja, qual é o foco dessa gestão adotada pela instituição? Né? A gente trabalha com 4 níveis de avaliação dentro desse estilo de gestão. Vocês vão ver depois nos resultados como é que ficou aqui dentro do INSS. Mas a gente tem um estilo de gestão que a gente chama de individualista, que é um estilo de gestão focado na figura do gestor. Então, o gestor ele é idealizado, ele é pensado como um deus, né, com perdão da metáfora, mas como uma divindade mesmo, algo que deve ser idolatrado, que deve ser obedecido sem questionamento. Né, e aí o gestor ele centraliza essas informações, ele centraliza o poder, as decisões sobre o trabalho. Esse é o primeiro estilo, o estilo que a gente está chamando de individualista. O segundo estilo, a gente chama de estilo normativo. O que é o estilo normativo? O estilo normativo é o estilo de gestão centrado nas normas, na burocracia, no papel. Né? As regras elas são engessadas, elas são rígidas, você não pode sair daquela regra. Se você sair da regra, o que acontece? A organização se desestrutura, você tem problema. Né? Então, a gente tem esse segundo estilo de gestão. O terceiro estilo de gestão é o estilo de gestão coletivista, que vai tratar justamente da gestão que é feita coletivamente, envolvendo os trabalhadores, né, e que divide os méritos, as benesses, tanto quanto, né, os prejuízos, os danos, entre todos os atores organizacionais. Então, quando a organização tem sucesso, o mérito é de todos. Quando a organização não tem sucesso, todos também assumem a responsabilidade, e o trabalho é pensado de maneira coletiva, de maneira conjunta. E, por fim, o último estilo de gestão, a gente tem o estilo realizador, que também se relaciona com o estilo coletivista, mas que vai dar uma série de autonomias para o trabalhador executar o seu trabalho. Então, é um estilo de gestão que valoriza a competência, o saber do trabalhador, que valoriza a inovação, a criatividade, a busca por desafios e assim por diante. Então, a gente tem esses 4 estilos. A terceira escala é a escala de sofrimento patogênico no trabalho, né, que é avaliado, então, o quanto que o trabalho gera vivências de sofrimento no trabalhador e o quanto que esse sofrimento pode levar ao adoecimento. Então, a gente basicamente fala em 3 níveis, 3 grandes indicadores de sofrimento patogênico, que é os sentimentos de inutilidade, os sentimentos de indignidade e de desvalorização, e eu vou falar deles específicos mais para frente. Né? E, por fim, a escala de danos relacionados ao trabalho, que é o fim do caminho. Né? Ou seja, o quanto que tudo isso, essas outras 3 dimensões faladas antes, geram danos ou não no trabalhador. Né? E aí a avaliação também é feita em 3 níveis: os danos sociais, que é o quanto que o trabalho impacta nas relações sociais, tanto dentro quanto fora do trabalho, né? Relação com família, com amigos e assim por diante. Os danos físicos, que vai dizer respeito aos danos, de fato, no corpo, né? Dor de cabeça, dor no braço, dor nas costas e assim por diante. E, por fim, os danos psicológicos, que vai falar de depressão, de angústia, tristeza, mau humor e assim por diante. Então, o protocolo ele visa construir uma noção geral do trabalho, né, a partir dessas 4 escalas. E ele vai estar fundamentado num modelo, pode mais uma vez, num modelo teórico, então, da psicodinâmica do trabalho, de maneira resumida, que tem como ponto de partida a análise da organização do trabalho. A gente está falando lá da organização prescrita, aquilo que está pré-escrito ao trabalho,
E, por outro lado, a gente tem o real do trabalho. O que é o real do trabalho? O real do trabalho é justamente o trabalho em sua execução. É o que acontece, é o imprevisto, é a pessoa que chega com um problema que vocês nunca viram, é uma pessoa que chega com uma xerox da identidade amassada e que quer, de qualquer maneira, ser atendido, mas não pode, e aí você tem a meta, tem o tempo para cumprir, você quer ajudar o sujeito, e, enfim. O real do trabalho ele é muito mais complexo do que as regras e as normas podem prever, né? Para a teoria psicodinâmica do trabalho, a gente nunca vai conseguir fazer uma prescrição, fazer uma norma, uma regra, uma meta, que seja, de fato, que consiga abarcar toda a complexidade da realidade do trabalho. Porque, enfim, eu sempre brinco quando eu falo sobre isso, o microfone pode falar nesse momento. Né? Não falhou, mas poderia ter falhado. A gente não sabe, não tem como prever. Pode faltar luz, pode cair teto e assim por diante. Mais uma vez, fala. Essa tensão, esse hiato entre essas duas dimensões, a organização prescrita e o real do trabalho, vai impactar diretamente na maneira como a gestão do trabalho é feita dentro daqueles 4 níveis que eu já expliquei. Então, essas dimensões vai gerar no trabalhador sofrimento. A visão de sofrimento da psicodinâmica do trabalho não é aquela visão, senso comum que a gente tem. Primeiro, a psicodinâmica do trabalho vai falar que sofrimento é inerente ao trabalho. Não é possível trabalhar sem sofrer. Aí as pessoas falam, nossa, mas que fatalista, falar isso. Não, não tem como. Por quê? Porque quando a gente se depara com essa diferença entre o que é prescrito e o que é real, a gente se angustia. Quando chega a pessoa com um problema que você não consegue resolver, quando falha o equipamento, o sistema caiu, e aí vocês têm que dar conta, e o que se faz? Isso gera uma angústia. Mais uma vez. Frente a essa angústia, o trabalhador ele pode, se tiver liberdade, se tiver o incentivo do estilo de gestão, ele pode resolver esse problema, resolver essa angústia, dar um destino feliz para essa angústia, resolve o problema, e se ele é reconhecido, mais uma vez, ele vai ver sentido naquilo que ele fez, e esse é o caminho que a gente chama, então, da saúde, o destino feliz do sofrimento. Mais uma vez. Por outro lado, se a organização não permite que esse sujeito, por exemplo, use o seu conhecimento, use a sua criatividade para resolver o problema do trabalho, o que sobra para ele? O que resta para ele? Ele vai ter que ou mentir, ou fazer escondido, ou não fazer. Eu brinco, ou no final, pedir demissão. Porque o que você faz? Eu vou pegar um exemplo bem radical para vocês entenderem. Digamos assim, se vocês têm um chefe que comete assédio moral, como é que o trabalhador sozinho vai resolver isso? Ele pode mandar o chefe embora? Não, ele pode fazer uma denúncia. Mas até que a denúncia corra, e aí? Mas ele tem que fazer o trabalho dele, tem o chefe no pé. O que ele vai fazer com isso? Ele tem que trabalhar, ele está sofrendo, ele está angustiado com esse problema. E aí a gente tem, então, o que a gente chama de estratégias defensivas, que são estratégias que o trabalhador usa para, já que eu não consigo resolver o problema, eu vou tentar colocar o problema de lado. Já que eu não consigo resolver o sofrimento, eu vou tentar colocar o sofrimento de lado. Então, a gente tem essas estratégias, as mais usuais, como a negação do sofrimento. Então, a gente tem, por exemplo, trabalhadores, já em várias pesquisas, o trabalhador fala, não, aqui não tem assédio moral, não. Não, aqui não é ruim de trabalhar, não. Aqui é muito bom. Está caindo o mundo, está horrível o trabalho. Mas o trabalhador ele tenta evitar pensar naquilo, porque se ele pensar, ele não dá conta de fazer o trabalho. Ele vai enlouquecer. Enquanto essa estratégia defensiva tem sucesso, enquanto ela é bem sucedida, ela vai gerar uma estabilidade, o sujeito não adoece. Só que o que acontece? Se eu não resolvo o problema, a gente tem um ciclo vicioso. O problema continua ali. Eu nego que ele existe, ele continua ali. Eu nego que ele existe, ele continua ali. Em algum momento, é como se fosse uma bolha. Em algum momento, essa bolha estoura. Em algum momento, esse trabalhador vai falar, não, é uma porcaria mesmo trabalhar aqui, não é bom. As condições são ruins.
e aí é quando a gente tem, então, o adoecimento. Esse, de maneira muito resumida, né, esse é o modelo teórico que a gente usou para fazer a análise dos dados. Para passar, Flávio. Então, vamos lá, para os resultados, finalmente. Né? O que a gente teve? A gente teve, a princípio, aproximadamente 350 respondentes. O Flávio a gente já conversou. Talvez esse número tenha tido algum problema, algum envelope que não foi aberto. Esse número provavelmente vai ser maior. Mas, até o momento, a gente está trabalhando com 350 respondentes. Né? 130 responderam pela internet, 220 em papel. Né? Quais são as características dessa amostra, então? A média de idade dos trabalhadores que responderam, 46 anos, maioria homem, mas praticamente meio a meio. Né? 47%, a maioria com ensino superior completo, 64% casados, 56% dos respondentes estão na atividade fim, e esse é o primeiro resultado preocupante que a gente tem. 71% das pessoas que responderam ao questionário trabalham mesmo doentes. Isso me causou, particularmente, causou na gente um certo desconforto. Porque a gente pode pensar, mas o que é? Trabalha doente, mas o que é doença? Né? Se ele está com dor de cabeça, é doença, se ele não está com dor... Não importa. Não importa. O trabalhador ele percebe que ele está doente e ele tem que trabalhar mesmo doente. Esse é um dado muito importante. Ou seja, as pessoas não é... A gente pode pensar, por que eu estou falando isso? Porque isso tem um impacto lá no final do processo. As pessoas não estão se afastando, não estão saindo do trabalho, e aí passa uma falsa percepção de que está tudo bem. Se eu trabalho mesmo doente, não está tendo impacto nenhum. Se eu dou conta de fazer mesmo doente, o estilo de gestão está muito bom. Né? Então, cria uma falsa ilusão, muitas vezes, para o próprio gestor, de que está funcionando. Não está adoecendo. Não, mas está adoecendo. É que as pessoas continuam trabalhando mesmo doente. Né? E 51% tiveram problemas de saúde relacionados ao trabalho no último ano, né? Que também é um dado bastante preocupante. Vamos lá. De maneira resumida, quais foram os principais achados do protocolo, do questionário? Primeiro, está errado ali o termo, peço desculpa. O estilo de gestão não é funcionalista, é o normativo, aquele que está calcado nas regras, nas normas, no engessamento das normas, é o predominante no INSS. Né? E ele está causando danos psicológicos nos trabalhadores. Ou seja, estatisticamente, a gente já tem a comprovação que esse modelo que engessa a regra, que é focado na produção, no número, na norma, no papel, ele está causando danos psicológicos nos trabalhadores. Vocês já têm aqui, está aqui a comprovação. Estatisticamente, a gente pode afirmar, foram feitos cálculos, estatisticamente, a gente pode afirmar isso. Né? O segundo achado, claro, condizente com isso, com esse dado, é a rigidez da organização prescrita do trabalho. Ou seja, para a organização, o que é mais importante? Que seja cumprida a regra, que seja cumprida a norma. E aí a gente vai ver, vai entender um pouquinho, eu vou detalhar um pouquinho mais, né, esses achados principais. Muito próximo do predomínio do estilo normativo, tem o estilo individualista, aquele centrado na figura do gestor, que o gestor é uma divindade, precisa ser, né, idolatrado, precisa ser obedecido sem questionamentos e assim por diante. Vivência de indignidade por parte dos trabalhadores. Então, a gente tem um cenário, como eu brinquei com vocês, eu acho que não é surpresa para ninguém, mas o cenário da pesquisa é esse. Né? O cenário da pesquisa é esse. Qual é o grande avanço da pesquisa? Né? Vocês podem falar, mas isso a gente já sabe. O que tem aqui de avanço nisso que vocês fizeram? O avanço é, por meio das análises estatísticas, a gente já consegue criar uma relação de causalidade. A gente já pode falar que essa vivência de indignidade e esses danos psicológicos estão sendo gerados pelo estilo individualista e pelo estilo normativo. Né? Está aí. Então, a gente acaba com um argumento que a gente escuta sempre, com muita frequência dos gestores. Mas ele está adoecendo porque ele tem problema em casa, ele está adoecendo porque ele é fraco, ele está assim porque ele é fresco.
ele reclama de tudo, ele é assim, ele é assim. Não, acabou, está aqui, está no papel agora que realmente o estilo está gerando esses danos psicológicos, gerando essa vivência de indignidade por parte dos trabalhadores. E aí, o protocolo, como eu falei, ele é um protocolo de avaliação dos riscos psicossociais, né? Ou seja, de um risco de adoecimento. E aí eu dividi os resultados em 3 grandes blocos. Né? O que representa um risco baixo, ou seja, não representa risco a curto prazo para a saúde dos trabalhadores. Primeiro, não há vivência de inutilidade, ela é baixa, o que faz muito sentido. Né? Ou seja, o trabalhador ele consegue reconhecer naquilo que ele faz, o trabalhador do INSS, utilidade. Ele se sente útil naquilo que ele faz. E eu acho que isso faz muito sentido, vocês entendem muito bem, melhor do que eu também. Né? Um baixo sentido de desvalorização. Aí vocês podem falar, Emílio, mas aí está esquisito, né? Porque a organização não valoriza a gente. O que está segurando essa desvalorização nesse nível baixo? A valorização entre os pares, entre os colegas. Então, o fato de vocês se reconhecerem segurou um pouco esse nível de desvalorização. Mas a gente vai ver mais para frente que, apesar de maneira geral, de modo geral, a desvalorização está aqui, dentro do entendimento, dentro do conceito de desvalorização, a gente tem coisas problemáticas. Aqui é um panorama, uma fotografia geral. E também a gente percebeu pouco impacto, né, em relação aos danos sociais. Ou seja, o trabalho tem gerado pouco impacto, de acordo com os respondentes, nas relações familiares, nas relações com os amigos, dentro e fora do trabalho. O que é risco médio? Sinal de alerta. Pensar num semáforo, o que está sinal amarelo? Né? Essa organização prescrita rígida, né? Ou seja, e aí vocês vão entender daqui a pouco por que ela está aí. A vivência de indignidade, que eu também vou detalhar, né, muito em breve, mas que, né, diz respeito à sensação de injustiça, a sensação, né, de você não se sentir de injustiça mesmo, de uma maneira mais resumida. Né? Os danos psicológicos, que estão no limite entre, de fato, adoecer a maior parte da categoria, tem muita gente já adoecida, e a gente vai olhar no gráfico no detalhamento, e os danos físicos. Né? E o que é risco alto? Sinal vermelho, precisa de intervenção imediata. O predomínio do estilo individualista e funcionalista normativo, em detrimento aos estilos coletivistas e realizador. Então, esse é o ponto principal. Por quê? Por que ele está como risco alto? Porque é isso que está causando os outros problemas. É isso que gera o risco médio. Né? Ou seja, esse predomínio desse estilo, desses estilos de gestão individualista e normativo, eles estão causando um risco médio. Por que eu falo de predomínio, antes de seguir, só para vocês entenderem um pouco? Porque nunca vai existir uma organização que tenha perfeita, fechado, somente um estilo de gestão. Inclusive, né, existem coisas positivas em todos os estilos de gestão. Né? A gente fala muito, bate muito nessa questão da norma, muito na questão da regra, mas vamos pensar, como é que seria trabalhar sem norma? Como é que seria trabalhar sem regra, sem um parâmetro, sem você saber o que deve ser feito ou não? Então, é natural que exista uma oscilação, existem características de todos os estilos de gestão, mas a gente tem que prestar atenção em qual predomínio. Né? Porque esse predomínio é o que vai determinar a sequência aí dos resultados. Pode passar, Flávio, por favor. Vamos lá, da organização prescrita do trabalho. Né? Quais foram os itens mais críticos? Por que ela está ali, ó, sinal amarelo e sinal vermelho, muito maior do que o sinal verde? Né? A gente tem aí 92%, 92%, perdão, né, de risco médio e risco alto dentro da organização do trabalho. Quais são os 3 itens mais críticos? Injustiça na distribuição das tarefas, número de trabalhadores insuficiente e ritmo de trabalho inadequado. De novo, acho que não é surpresa para ninguém. Né? Ou seja, esses 3 itens eles estão tornando o trabalho do servidor mais crítico. Ele tem gerado mais sofrimento e está levando mais ao adoecimento. Dentro, não sei se vocês se lembram, quando vocês responderam um questionário, no final vocês colocaram algumas características demográficas, idade,
tempo de serviço, tal. A gente rodou as análises estatísticas e, dentro da organização prescrita do trabalho, a gente encontrou a seguinte diferença. Pessoas que não possuem ensino superior completo avaliam a organização do trabalho como mais críticas que os demais. Por que isso pode estar acontecendo? Pode ser diferença na natureza do trabalho, pode ser, de repente, um indicativo de que as pessoas que não têm o ensino superior completo estão sendo tratadas de maneira diferente do que as pessoas que têm o ensino superior completo, né? E aí a gente abre, de fato, o campo para hipóteses, e eu convido vocês a pensar um pouco nessas hipóteses. Por que será que isso aconteceu? Da onde surgiu esse dado? Né? Pode passar, Flávio. A segunda escala do estilo de gestão, como eu falei, né, vocês podem ver que o estilo individualista e o estilo normativo, aí não vai dar para alterar, depois eu altero. Mudou, eu peço desculpa, gente, é porque mudou o nome recentemente, era funcionalista antes. Né? Eles estão em predomínio, eles estão acima de 3 numa escala ali, até 5 pontos, entre 1 e 5, né? Enquanto o coletivista e o realizador, principalmente o realizador, ele está mais baixo. Né? Quais são os itens dentro do estilo de gestão mais críticos, que estão elevando esses dois modelos? Falta de oportunidade de ascensão para todas as pessoas, os gestores não favorecem o trabalho interativo de profissionais de diferentes áreas e falta de preocupação por parte dos gestores com o bem-estar dos trabalhadores. Esses são, dentro do estilo de gestão, dentro de todos aqueles itens que vocês responderam, esses são os itens mais problemáticos, né, na visão aí, então, dessa concepção dos danos psicossociais. Pode passar, Flávio, por favor. Muito bem. Agora, falando do sofrimento patogênico no trabalho, eu vou começar com a indignidade, que foi o que deu mais problema, foi a que apareceu como mais problemática. O que é a indignidade? Sentir-se injustiçado, desanimado, insatisfeito e ou desgastado com o seu trabalho. A gente teve, então, da ordem de 78% de respondentes respondendo, né, dentro da faixa, representando um risco médio ou risco alto. A gente tem 52%, mais da metade, no risco médio e 26% no risco alto, ou seja, já perto de adoecer, né, no limiar aí do adoecimento. Os itens mais críticos, o primeiro, mais problemático, submeter o trabalho a decisões políticas é fonte de revolta. O segundo, o trabalho é desgastante. E o terceiro, o trabalho sobrecarrega o trabalhador. Pode passar, Flávio. O segundo item, então, que deu maior, né, no sofrimento patogênico no trabalho, é o sentimento de desqualificação. Sentimento de desqualificação, não aceitação e ou admiração pelos colegas e chefia, sem liberdade para expressar o que pensa e sente em relação ao seu trabalho. Como eu falei, como existe essa relação dentro da desqualificação com os colegas, ela está segurando um pouco esse item, esse fator de desqualificação. Perceba como os itens mais críticos se relacionam não à relação com os colegas, mas uma relação direta com o trabalho. Falta-me liberdade para dizer o que eu penso sobre o trabalho, como o mais problemático. Sou excluído do planejamento das minhas próprias tarefas e há desconfiança na relação entre chefia e subordinado. Pode passar. E, por fim, inutilidade. Como eu falei, é o que deu menos problemático. Pode ver que não tem ninguém na faixa do risco alto, só no risco médio, 26%, que é o sentimento de desvalorização ao fazer um trabalho que não tem sentido para si mesmo, nem é importante e significativo para a organização, clientes e ou sociedade. Esse só deu 2 itens problemáticos. O primeiro, o trabalho é desvalorizado pela organização, ou seja, o servidor percebe o trabalho dele como útil, sabe que é importante para a organização, mas a organização não dá o valor para isso. E o segundo item, desmotivação para realizar as tarefas, que está completamente ligada a esse primeiro item. Ou seja, se você não tem uma retribuição simbólica do trabalho que você faz, se você não é valorizado por aquilo que você contribui para a organização, logicamente, a tendência é o trabalhador se desmotivar, se desengajar.
Pode passar, Flávio, por favor. O que deu de diferenças demográficas dentro da escala de sofrimento? Pessoas com maior número de afastamento por motivos de saúde relacionados ao trabalho sentem-se mais desvalorizados que os demais, que também não causa nenhuma surpresa, né? E o sentimento de inutilidade é maior em casado do que nas demais categorias. Também não é necessariamente um dado que tenha relação com o trabalho, e aí a gente não precisa necessariamente extrapolar, né, essa diferença. Mas, de qualquer forma, o cálculo ele faz esse peso, né, para ver o que tem mais, o que não tem menos. De qualquer forma, né, não é um dado só realmente para ilustrar. Por fim, não precisa se descasar, gente. Tá? Tem que lembrar que o problema está no trabalho, viu? Não é em ser casado, não. Não estou falando né? Daqui a pouco vão bater lá na UNB, falar, marido e mulher de alguém vai bater lá na UNB e falar, meu marido se descasou de mim porque falou que não quer se sentir inútil no trabalho. Não é isso, viu, gente? Por favor. Isso. É bom casar também, tá tudo certo. Vamos lá, gente. Por fim, os danos. Nós temos os danos físicos, né? 49% em risco médio e 24% em risco alto. Então, é uma estatística bastante preocupante, bastante relevante. Lembrando, olha só, né? Eu vou pegar os itens mais críticos para ilustrar um pouco isso. Quais foram os itens mais críticos nos danos físicos? Dores nas costas, dores nos braços e alteração no sono. Quando a gente fala de danos, gente, mesmo o risco médio, quando o pessoal que está ali na faixinha amarela, ele é muito problemático, porque o dano já está instalado. Você já ter dor nas costas, com muita frequência, lembrando que a escala era de 5 pontos, vocês lembram? 1 nunca, 2 às vezes, não, 2 raramente, 3 às vezes, 4 frequentemente, 5 sempre. O risco médio é de 3 para cima. Ou seja, se você tem de às vezes para cima, entre às vezes e sempre, dor nas costas, é porque a coisa está feia, né? Não é para ter. Dor no braço, não é para ter. Alteração no tono, não é para ter, e assim por diante, né? Então, mesmo que fale, mas 27% ali está no risco baixo. Não, mas 73% a coisa está bastante complicada. As diferenças demográficas, pessoas com maior número de problemas de saúde relacionados ao trabalho, claro, bem como pessoas com mais de 50 anos sentem mais os danos físicos relacionados ao trabalho, né? Eu acho que são 2 dados bastante naturais dentro da ideia dos danos físicos. Também, gente, não é um incentivo para a instituição mandar as pessoas que têm mais de 50 anos embora, né? Não é isso que a gente vai fazer. Tem que resolver o trabalho, não mandar as pessoas embora. Os danos psicológicos também a gente tem aí, né? Tem 53% em risco baixo, mas lembrando, é bastante significativo você ter 47% em risco médio e risco alto. Os itens mais críticos, mau humor, tristeza e amargura. Quando eu não falo das diferenças demográficas, gente, eu não expliquei isso no começo, é porque não teve. Ou seja, para os danos psicológicos, tanto faz a idade, tanto faz se é casado, se é solteiro, onde trabalha, qual é o cargo, tá ruim para todo mundo, né? E, por fim, os danos sociais, que eu falei que é um pouco menor, mas ainda assim, né, tem bastante gente ali nas faixas média e alto. Os itens mais críticos, vontade de ficar sozinho, impaciência com as pessoas em geral e conflitos nas relações familiares. Vamos lá. Aí a gente fez o que a gente chama de análise de regressão. O que é análise de regressão? É tentar fazer os nexos causais entre uma dimensão e outra. Então, primeira análise de regressão, o que apareceu? Que o estilo de gestão realizador, vocês se lembram que ele estava baixinho lá no gráfico, é o menor de todos, ele não está presente por conta dessa rigidez da organização prescrita do trabalho. Então, quando a gente fala preditor, quando eu falo ali na tabela preditor, é o que impacta no fator. É uma coisa impactando na outra, né? O score médio do fator organização prescrita do trabalho, isso é, risco médio, explica baixa presença do estilo realizador de gestão. Ou seja, se a gente quer pensar em modos de gestão coletiva de trabalho, em modos saudáveis de trabalho, a gente precisa pegar
e rever essa organização prescrita do trabalho. Tem que rever as normas, tem que rever as condições de trabalho aos que os servidores estão submetidos, tem que rever a distribuição de tarefas, oportunidades de ascensão e tudo isso. As condições inadequadas de trabalho, as injustiças nas distribuições de tarefas e o ritmo de trabalho intenso afetam de modo negativo a valorização da competência, da inovação, da interação profissional e da promoção de um maior bem-estar dos trabalhadores. Então, estatisticamente, a gente pode afirmar isso, que uma coisa está relacionada à outra. Que uma organização prescrita do trabalho rígida e a ausência de uma gestão coletivista, ou baixa presença, né, a ausência não é o termo mais apropriado, explicam sentimentos de inutilidade dos trabalhadores. Aí vocês vão falar, mas inutilidade deu baixo. Mas quando tem, é por conta desses dois itens. É por conta da rigidez na organização e é por conta da falta de uma gestão que valorize as relações coletivas de trabalho, que valorize a participação dos trabalhadores nas decisões sobre o trabalho. Né? Condições inadequadas, injustiça, ritmo de trabalho intenso, bem como a falta de um modelo que valorize decisões tomadas em grupo e o trabalho coletivo, geram sentimentos de desmotivação nos trabalhadores. E, por fim, os danos psicológicos estão relacionados a essas três dimensões: o estilo de gestão funcionalista, a desqualificação e a indignidade. Os danos psicológicos relacionam-se à predominância do estilo de gestão funcionalista, bem como ao sentimento de desqualificação e indignidade por parte dos trabalhadores. Ou seja, o que está gerando esses danos, que não sei se vocês se lembram lá do gráfico, está no limiar, a maior parte, a maioria, está ou médio ou alto, né? Ou seja, está bem problemático. O que está causando esses danos é o estilo, o predomínio dessa normatização, desse estilo que valoriza o cumprimento, muitas vezes, irracional das normas. Né? Se você não cumpre a norma, você é punido, mas se você cumpre a norma, você não dá conta de fazer o trabalho, e aí o trabalhador está numa sinuca de bico. Né? Porque e aí, o que você vai fazer? Esse sentimento, ainda que pequeno, de desqualificação e o sentimento de indignidade. Então, um estilo de gestão com forte sistema de regras, sistema disciplinar mais rígido no local de trabalho e que valoriza excessivamente o planejamento, bem como as vivências de desqualificação e indignidade no trabalho, leva os trabalhadores a danos como mau humor, tristeza e amargura. Né? Então, essa é a análise do protocolo, do questionário, e, como eu falei, essa parte final é o grande achado da pesquisa. É isso daqui que a gente tem que dar o foco. É isso que a gente precisa discutir. Né? O resto vocês já sabem. Né? Isso vocês já sabem também. Mas agora a gente tem a prova. Científico, do papel, estatístico. Né? Não é mais uma mera hipótese. A gente já tem a confirmação das hipóteses. Eu vou apresentar agora... Pode passar, Flávio, por favor. Eu vou apresentar agora, então, os resultados das entrevistas em grupo. Né? Foram 5 entrevistas coletivas, a participação voluntária. Participaram, no total, 25 participantes, né? 15 mulheres e 10 homens, no mínimo 10 e, no máximo, 32 anos de trabalho, de diversas cidades aqui do Estado, né? E que atuam tanto na área meio quanto na área fim. Pode passar, Flávio, por favor. Como é que foi feito a entrevista? O roteiro ele contemplava esses temas referentes à organização do trabalho. Né? Tipo de tarefa, divisão do trabalho, normas e regras, tempos e ritmos, exigências técnicas, relação com pares, chefias e clientes, estilo de gestão e responsabilidade e riscos. Né? Só para vocês terem uma ideia, não sei se todos participaram dos grupos, né? Foram 5 entrevistas, cada uma com duração média entre 1h30 e 2 horas. Então, a gente tem bastante dado dessas entrevistas. Os conteúdos de de todos esses dados, a gente agrupou em 3 categorias básicas, cada uma delas abarcando uma série de temas. São essas categorias: a organização do trabalho, as condições de trabalho e os modos de gestão. Organização do trabalho. O que a gente colocou dentro desse grande tema, dessa grande categoria?
natureza do trabalho no INSS, reestruturação do órgão, normas e regras, conflito entre o trabalho prescrito e o trabalho real, exigências técnicas e treinamentos exigidos para realizar esse trabalho, relação com outros órgãos e entidades e as responsabilidades e riscos envolvidos nesse fazer. O que apareceu, né, na fala, para confirmar os dados lá do protocolo? Primeiro, sobrecarga de trabalho. Isso foi o que mais apareceu, foi o mais recorrente na fala dos servidores. Segundo, acúmulo de função, né, muito por conta, inclusive, da própria da falta de uma definição melhor das funções. Né? Não se sabe, há uma falta de clareza com relação ao que cada função faz ou não faz, o que deve fazer e o que não deve fazer. Né? E isso, inclusive, gera nos servidores o receio de reclamar, porque ele não tem a segurança do que é da alçada da função dele ou não. Né? Falha no plano de carreira, né? E aí os trabalhadores afirmam que o fato de não enxergarem uma perspectiva de crescimento no órgão, né, desestimula, gera um desestímulo. Desamparo no atendimento ao público, isso é muito importante, é bastante central. O trabalhador, e isso é uma fala, né, de um trabalhador, se sente encurralado entre o público, que muitas vezes aponta o dedo, xinga e não aceita um não, e a chefia, que não dá esse resguardo. Né? Então, a gente sabe que o servidor está colocado, mais uma vez, numa situação de cheque. Ou seja, ele está ali na ponta, ele recebe o público e ele não tem o resguardo da instituição para lidar com esse público. Ou seja, é quase cada um por si. Né? É bastante complicado. Pode passar, Flávio, por favor. Eu trouxe duas falas, então, para ilustrar um pouco desses resultados. Né? É muito trabalho, a demanda é muito grande, muitos detalhes, tem que prestar atenção. E tem pouca gente, falta mão de obra. Tem APS que tem 4 para atender. E tem isso também dos cargos, não tem uma definição direito. Então, não dá para saber o que é que um técnico previdenciário faz diferente. Tem um analista que deveria ficar mais na análise, mas, no fim, mistura. Cada edital vem uma coisa diferente para os cargos. Então, essa indefinição, ela está relacionada à sobrecarga. Ela está relacionada diretamente àquele item que a gente discutiu no questionário, que é o quê? Distribuição injusta de tarefa. Se você não tem um parâmetro para você avaliar, é, de fato, muito complicado você conseguir determinar essa fronteira. E a outra fala tem as metas, mas parece que quem pensou nisso só pensou na teoria mesmo, não conhece a realidade das APS. É assim, tem muita demanda, pouca mão de obra, tem desvio de função e de pessoal para outros APS, que às vezes estão piores e não dá tempo de fazer treinamento. Você não tem um treinamento quando entra, aprende no dia a dia com um colega, a gente é a memória do INSS. Ou seja, o resultado aponta para essa falta, essa desconexão da meta com a realidade de trabalho. O resultado aponta para, mais uma vez, a sobrecarga pela falta de pessoas, inclusive, pelo desvio de função, pela falta de treinamento. Tem uma fala muito interessante, eu não trouxe, porque se eu trouxesse todas as falas interessantes, a gente ia passar o dia inteiro aqui lendo fala, mas é uma fala muito interessante, que eu acho que é bastante representativa disso, que um servidor fala, às vezes sai coisa nova, a gente não sabe, a INSS não avisa, a gente fica sabendo pelo próprio segurado, que chega e conta para a gente que tem uma lei nova, que tem uma norma nova. Saiu na televisão. Isso, a gente vê no Jornal Nacional a norma. Então, realmente falta um resguardo, um apoio por parte da instituição para fazer o trabalho, essa mesma instituição que cobra um produto, que cobra um resultado, que cobra número. Então, há uma discrepância, é uma ambivalência isso. Se eu vou cobrar, eu tenho que dar condição. Se eu não dou condição, eu não posso cobrar. E aí gera o quê? Aquele sentimento de injustiça que a gente viu que está lá em cima. Porque eu tenho que me virar, tenho que cumprir, estou sendo controlado, estou sendo vigiado, central de monitoramento, e eu não tenho a condição adequada para fazer o trabalho. As condições de trabalho diz respeito às condições, abarcando os temas de estrutura física, estrutura dos sistemas digitais, recursos materiais,
necessários para o desempenho das tarefas e os recursos humanos envolvidos no trabalho. Principal resultado dentro dessa categoria, os principais temas: espaço pequeno para o tipo de trabalho, então tem muita reclamação com relação a isso, né? Falta de acessibilidade em muitas agências, dificuldade na distribuição e localização de materiais, né? Isso é também surpreendente, dificuldade de localizar o material. Problema no sistema de informática, né? O sistema cai, é 1 dia, 2 dias, e aí a coisa está feia. Número insuficiente de servidores. E aí a gente tem um dado que parece estar sendo desprezado pela organização, que as dificuldades e lacunas são, eu coloco entre aspas, claro, porque não é o termo mais científico, mas são preenchidas pelo esforço dos trabalhadores, dos servidores. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso, mas, de novo, tal como na questão do adoecimento, do servidor trabalhar adoecido, esse esforço do servidor pode passar, muitas vezes, a impressão para a instituição que esse estilo de gestão funciona, que esse estilo de gestão é bom. Por quê? Porque o servidor vai se desdobrar, vai se matar para dar conta de fazer o trabalho e o resultado vai aparecer. E se só o que eu me importo é com o resultado, é com o número, eu desconsidero o quê? Que as pessoas estão adoecendo, que as pessoas estão entrando em depressão, estão angustiadas, estão amarguradas, né, se sentindo injustiçadas e assim por diante. Então, agora, ao mesmo tempo, o fato de existir esse esforço por parte do trabalhador e de existir, muitas vezes, um esforço de solidariedade entre os trabalhadores, a gente sabe que isso não se reflete em todas as agências, em toda a realidade, mas é muito forte, é o que segura dos trabalhadores não estarem enlouquecendo no sentido realmente, né, como a gente conhece, num sentido mais senso comum. Esses trabalhadores não estão descompensando, porque realmente existe ainda a solidariedade e existe principalmente esse engajamento. O senso de utilidade do trabalho que o servidor tem é o que segura ele ainda nessa corda bamba entre o descompensar, entre o adoecer, entre o se afastar e o não se afastar. Mais 2 falas. Essa falta de estrutura que a gente está relatando faz com que o servidor tome medidas que vão além da capacidade dele, ou seja, um esforço maior, né, para dar conta de lidar com essa falta de estrutura. Para conseguir um espaço acessível e dar qualidade ao segurado, então nós acabamos saindo do nosso papel para cumprir um papel que a instituição não está cumprindo. O servidor se vira mesmo na área meio, área fim, onde for que ele esteja. Se ele for um servidor comprometido, e a maioria ele se ferra e se vira para suprir isso. Ou seja, existe um senso de responsabilidade no sentido de quê? De não prejudicar o segurado. Só que quem segura o rojão, né, o rojão estoura na mão, se a gente ficar segurando o rojão por muito tempo, né? E aí, realmente, a gente tem que prestar muita atenção com relação a isso. De novo, mais uma vez, a questão da injustiça. Eu não dou condições para o trabalho ser feito, mas eu cobro o resultado no final da linha, né? E a outra fala, o que a gente encontra é falta de estrutura interna e externa. Seria interessante um local de trabalho que você consiga um ambiente para trabalhar. A Previdência tem sorte de ter pessoas comprometidas com o trabalho, que gostam do que fazem, e não custa nada oferecer o mínimo para essas pessoas. Ela não oferece nem o mínimo. Ou seja, de novo, um sentimento de desvalorização e de não reconhecimento do esforço. A gente dá tanto, o servidor dá tanto, e o que a instituição dá em troca? Nem o mínimo. Nem o mínimo, né? Ou seja, nada. Está realmente muito, muito precário. Por fim, né, o núcleo sobre modos de gestão, os temas sobre a visão dos servidores a respeito dos gestores, as relações entre os servidores e os gestores, a maneira como buscam solução para problemas cotidianos do trabalho, visão sobre a política atual da gestão e a repercussão dessas dimensões em seu desempenho. Principais achados, os achados foram um pouco mais longos, até mesmo pela própria natureza da pesquisa e pelo que a gente se interessa. Primeiro, né, a concepção, a percepção dos trabalhadores que o gestor é amarrado pela própria política de gestão, refém de politicagem e com pouca autonomia dentro do espaço de trabalho. Isso é muito importante, gente, e a gente bate muito nessa tecla. O gestor, o chefe, isso não é daqui do INSS, não, né? Quando a gente estuda o trabalho, o chefe é assim, o gestor é assado.
Mas o gestor ele faz parte de uma estrutura também. O gestor, muitas vezes, é refém, de fato, de um modelo, de uma concepção que é muito maior. Aí você vai falar, mas quem que está lá? Talvez seja o gestor maior, presidente, não importa, mas, na verdade, a gente tem um efeito cascata, né? E a gente não pode desconsiderar isso. Baixa atratividade, isso aqui é muito interessante também. A baixa atratividade para o cargo de gestor. Né? Foi relatado que não tem, do ponto de vista, inclusive, financeiro, não vale a pena você ser gestor. Você ganha muito pouco para trabalhar muito, para ter muita responsabilidade, e aí acaba levando pessoas despreparadas para o cargo ou a indicações políticas que levam gestores ainda menos autônomos para a função. Então, a gente tem um problema estrutural, de novo. Esquece, vamos despersonalizar os problemas. É o gestor fulano, é o Beltrano, é o... Não, é um problema de estrutura do INSS. Como é que você exige, de novo, fazendo o mesmo comparação com o servidor, como é que você exige um trabalho de gestão justo, eficaz, de qualidade, se esse gestor não tem trabalho nenhum? Não tem trabalho nenhum, ato falho. Não tem recompensa nenhuma, não vale a pena. Né? Estímulo, isso. Muito bem. Falta de diálogo e mau gerenciamento de recursos materiais das pessoas. De novo, a estrutura engessada levando a isso. Carência de negociação com relação às metas de trabalho. Né? Outra vez, engessa. A gente sabe, vocês sabem também, melhor do que eu, que a realidade de trabalho em APS tem como engessar, gente? Trabalho? Tem como você falar, vai fazer um atendimento em 5, 10, 15 minutos, se você não sabe o que vai ser, quem que vem, com qual demanda vem, com que condições vem e assim por diante. Né? Metas desconectadas da realidade de trabalho, gerando isso. Clima de pressão, medo e sobrecarga. Gestão que tende ao gerencialismo, focando na produtividade como se buscasse lucro, que é uma contradição e que também não é uma exclusividade do INSS, é do serviço público. Esses modelos gerencialistas que focam na produtividade estão cada vez mais presentes no serviço público, que é contraditório com a própria natureza do serviço público. Né? E a grande questão do embate entre a quantidade e a qualidade do trabalho. O que é mais importante? Eu fazer mais? Eu fazer melhor? Né? E aí, esse modelo de gestão normativo e individualista está colocando o trabalhador eternamente nesse cheque. Eu faço mais ou eu faço melhor? É possível fazer os dois? Na maior parte dos casos, não é. Não é possível cumprir a meta em termos de número e fazer o atendimento com qualidade. As falas, a Previdência Social está sendo colocada como uma empresa privada, uma gestão de empresa privada e as condições de empresas deficitárias. Né? Ou seja, a gestão é de empresa privada, as metas é de empresa privada, mas as condições oferecidas, deficitárias. O que eles fazem, o que eles querem é apenas a gestão, é a produtividade, o lucro, tudo visando o lucro, exatamente isso. Eu nunca vi se montar um plano, medir produtividade sem entrar no cálculo a quantidade de mão de obra, porque a impressão que eu tenho é essa, que eles medem produtividade sem saber quem faz o quê, quantos tem para fazer o quê, e assim por diante. Então, mais uma vez, a importância, inclusive do nosso momento da tarde de hoje, de vocês falarem, de vocês trazerem um pouco dessa realidade. É possível determinar meta? Que meta que é possível determinar? Ou não vamos determinar a meta? Qual é o melhor modelo? É isso que a gente precisa pensar juntos. Porque eu não conheço, se eu me colocar agora numa APS, eu não vou fazer nada, não vou dar conta de fazer nada. Eu não tenho noção dessa realidade. Então, a gente precisa entender um pouco isso. O modelo esgotou. Essa fala é muito interessante. O modelo esgotou, o modelo de gestão. É o seguinte, o sistema de agendamento, como ela falou, tem que ser totalmente modificado no que diz respeito ao tempo de atendimento, elaboração de agência e metas. Essas metas têm que estar de acordo com a oferta e a mão de obra real da casa. Mas a maioria consegue atingir as metas, só que de que forma? Maquiando, com certeza. Eles se empolgaram, né? Fizeram muitas metas, muitas, mas como não foram trabalhadas essas metas? Então, de novo, é uma colocação
de cima para baixo. Está aqui a meta, cumpra. Não, mas em que contexto essa meta está sendo colocada? Quantas pessoas tem para trabalhar? Quais são as condições materiais? Né? De novo, eu não trouxe todas as falas, mas lá em condições de trabalho, por exemplo, tem uma fala de goteira, de escorrendo água dentro da agência, não tem lugar para sentar, traz cadeira da frente, traz cadeira do fundo, leva para o fundo. Traz de casa, sim, uma impressora para não sei quantos servidores, levanta, vai buscar, chega lá, não está impresso, o colega levou para a mesa, tem que voltar para o computador, imprimir de novo. Como é que a gente faz como que a gente elabora um modelo de gestão que não leva em consideração a realidade de trabalho? Qual é a chance disso dar certo, gente? É muito pequena. É muito pequena. O modelo de gestão ele tem que estar focado realmente na realidade de trabalho. Então a gente tem, né, já partindo aí para o final, um estilo de gestão pautado no individualismo, normativismo, com autocontrole, e esse é um ponto central, é um controle tanto em termos do número de produção, do número de, né, o desempenho final, quanto, enfim, do próprio processo de trabalho, e metas desconectadas da realidade. Falta de condições de trabalho, no que se refere tanto aos recursos materiais, quanto às negociações entre gestor e servidor. Desvalorização do saber fazer do servidor. E esse ponto é extremamente crítico, porque é esse saber fazer que está segurando o INSS, né, nas pernas. Do jeito que vai, do jeito que dá, trabalhando adoecido, trabalhando sem condição, traz coisa de casa, dá um jeito. Ou seja, é extremamente injusto, porque o que segura, o que faz o sucesso da instituição, não é visto pela instituição, não é valorizado. Metas incompatíveis com o tipo de serviço prestado. Se atendimento ao público não pode ser pautado num produtivismo. A gente não pode pensar somente em números de atendimento que vai ser feito. Pode ter até um número geral. A gente pode estabelecer um parâmetro. Mas é possível ficar cobrando esse parâmetro em toda situação? Esse cenário leva, então, às vivências de sofrimento patogênico, né, como a indignidade e a desqualificação, bem como a danos físicos e psicológicos. E aí a gente começa a pensar as propostas, né? Políticas e práticas em gestão requer a mobilização dos trabalhadores para construir estratégias saudáveis que permitam redesenhar a organização do trabalho e transformar os modos de pensar, sentir e agir patogênico. O que a gente quer dizer com isso? E o que é fundamental desse ponto? Os trabalhadores, pelos resultados da pesquisa, eles estão ainda engajados no trabalho. Apesar da desmotivação, apesar do sentimento de indignidade, da injustiça, da revolta, existe ainda um desejo de prestar um serviço de qualidade, de prestar um serviço para a população, para a sociedade. É preciso, então, que o modelo de gestão crie políticas para que esse engajamento não deixe de existir. Como é que isso se faz? Criando espaços de discussão entre os trabalhadores, permitindo com que os trabalhadores troquem experiência entre eles, dando as condições adequadas, materiais, que não tem como a gente desprezar, é claro, mas, principalmente, esse estilo de gestão normativo, pautado em desempenho, pautado em produtivismo, ele muitas vezes acaba gerando o quê, a longo prazo? A competitividade entre os próprios trabalhadores. Então, se eu tenho que bater minha meta, o Flávio tem que bater a meta dele, a gente não vai se ajudar, a gente vai ficar ali, porque não tem tempo nem de conversar, não tem nem mais o cafezinho, não tem nem lá ir no bebedouro, pegar uma garrafinha de água e conversar, trocar uma experiência. Ou seja, a longo prazo, esse modelo de produtivismo, esse modelo de gerencialismo, ele leva à desestruturação das relações coletivas de trabalho. E esse é o cuidado, é isso que a gente tem que se preocupar nesse momento. Porque não levou ainda. Ainda o indicativo da pesquisa é o quê? Que ainda existe solidariedade, que ainda existe relação coletiva. Mas, se continuar assim, o cenário realmente é muito preocupante. Um modelo de gestão coletiva da organização do trabalho tem como um dos seus desafios a construção de um espaço público de discussão que promova o reconhecimento do saber fazer, possibilitando
aos servidores a participação nas resoluções de problemas e nas decisões que afetam a organização do trabalho. Olha só, se eu coloco uma norma, você tem que fazer o trabalho da maneira X. Aí chega um segurado e a maneira X não resolve o problema dele. Seja porque o sistema caiu, seja... não importa. Se essa determinação de fazer de maneira X for muito rígida, ela pode levar ao quê? Se você fizer diferente, você vai ser punido. Você pode ser punido, tem, né, até relato de servidor que foi chamado na Polícia Federal, você tem toda uma questão legal por trás disso. Aí você fica nesse embate, de novo, qualidade versus quantidade. Eu tenho segurado, eu quero prestar um serviço, eu quero ajudá-lo, quero resolver o problema dele, né? Então você gera essa contradição. Se eu faço diferente, eu posso ser punido. Se eu faço do jeito que está sendo feito, eu não resolvo o problema. O que eu faço? Os servidores, a maioria está fazendo o quê? Resolve o problema. Resolve o problema. Só que ele não pode contar que resolveu o problema de um jeito diferente. Aí que vem aquela fala. Está maquiando, está escondendo, está fingindo. Mas é uma contradição muito grande, porque está tendo que esconder o que é bom para a instituição. Ele não está prejudicando a instituição. Pelo contrário, se ele não fizer isso, a instituição não anda, para. É o que a gente chama, né, que a gente conhece de operação padrão. Se a gente só seguir a regra, as instituições param. Se a gente não acrescentar nada do nosso esforço, ela para. E aí eu tenho que fingir que eu não estou fazendo além, sendo que é o que eu faço além que vai trazer, então, que vai fazer a instituição funcionar. Então é preciso criar mecanismos de flexibilização dessas normas. Não é extinguir norma, que é ruim para o trabalhador também. Não é tirar parâmetro, não é isso. Mas levar em consideração que papel, gente, papel não dialoga com realidade. Papel é papel, realidade é realidade. Uma coisa é o que você tem, o número que você tem, que é pedido para você, outra coisa é o segurado na sua frente, com um problema, com um monte de papel, traz, né, até exame de sangue, e aí? Né? Ou seja, o modelo de gestão ele tem que se pautar nesse reconhecimento do saber fazer. Como é que se faz isso? Flexibilizando as normas, incluindo o trabalhador na discussão sobre as normas, incluindo o trabalhador na discussão sobre a meta, para que o trabalhador tenha a liberdade de chegar e falar, olha, aqui nessa agência não dá para fazer uma meta X, ou para fazer esse tipo de atendimento não dá para fazer em 10 minutos, em 15 minutos, em 20 minutos. Esse atendimento pode levar 2 horas para ele ser bem feito, para resolver o problema. Ou seja, é preciso criar espaços, é preciso dar abertura para que o trabalhador participe dessa negociação. E aí é claro que o sindicato tem um papel fundamental nisso também, né? Mas é preciso ir além, é preciso envolver de fato todos os atores. Reconhecer e respeitar as diferentes estruturas do funcionamento do ser humano é fundamental para a construção do sentido do trabalho. Outra coisa, gente, cada um tem uma história, cada um é uma pessoa diferente. O que é padronizar, a gente faz com o quê? Com máquina. A gente vai botar uma máquina do lado da outra, eu quero que as duas façam da mesma maneira e tenham o mesmo desempenho. Com pessoa não dá para a gente engessar. De novo, não é eliminar o parâmetro, mas saber que vai ter gente que vai fazer um trabalho mais rápido, vai ter gente que vai fazer um trabalho menos rápido, e o que faz menos rápido não faz porque está de má vontade, ao contrário do que se fala, ao contrário do que se pensa. Às vezes faz porque vai olhar de uma maneira mais detalhada. Não importa o porquê. Não interessa. O que interessa para a gente são pessoas, é gente. Cada um é diferente um do outro. Vai ter gente que vai escutar mais o segurado, vai fazer um papel ali de escuta, né, a pessoa vai contar a história da vida. Tá. Vai ter gente que vai pegar, vai ser mais objetivo. Não interessa o que é, qual que é melhor, não é essa discussão que a gente está fazendo. Né? E o modelo individual normativo de gestão, como eu falei, é idealizado como mais eficaz, como mais eficiente, como um modelo perfeito, mas tem se mostrado insuficiente dentro do contexto do INSS, porque se não fosse insuficiente, não era o servidor que estava segurando o rojão. Não era o servidor que estava trazendo coisa de casa.
Não era o servidor que estava maquiando o resultado para dar o número, para ele não perder. Ou seja, ele parece como uma grande salvação. Olha, a gente vai criar parâmetros, critérios, números, vocês precisam fazer assim, vocês precisam fazer assado. Mas ele está se mostrando completamente insuficiente. E o pior, não só insuficiente, adoecedor. A gente tem, então, um quadro resumo desse modelo adotado, né, que é predominante no INSS, o modelo individual normativo de gestão, que tem como indicadores o autocontrole, né, com normas e regras engessadas, metas inatingíveis e falta de negociação, impessoalidade, distância emocional, burocracia e a relação focada na figura do gestor. Quais são os impactos disso? Sobrecarga, absenteísmo, afastamento, rotatividade e injustiça nas relações. Né? Usando aquele famoso ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Né? Ou seja, dentro do INSS não existe uma preocupação com a saúde do próprio servidor. E aí a gente começa a pensar, começa a construir, então, uma proposta de um modelo coletivo realizador de gestão. Quais seriam os primeiros indicadores? Né? E aí a minha esperança e a minha expectativa é que a gente saia hoje com novos indicadores, com a fala de vocês. Decisões tomadas em grupo, que envolva, de fato, quem está lá na linha de frente. A pessoa que está trabalhando, que exerce o trabalho. Valorização do saber fazer do trabalhador. Ou seja, que esse esforço do trabalhador não seja visto como uma coisa ruim, que ele tem que esconder. Que esse esforço seja valorizado, que ele seja reconhecido como o que faz, de fato, o INSS funcionar. Metas realistas, adequadas à natureza do trabalho. INSS não é loja. Né? A gente não pode medir quantas peças vendeu, quantas pessoas atendeu. Não é? Não é lanchonete. Nem na lanchonete é certo fazer isso. No INSS, pior ainda. Então, tem que adequar as metas à realidade de trabalho. Tem que entender que elas não estão desconectadas. Incentiva a criatividade do servidor. Né? Criatividade em que sentido? Né? Uma vez eu falei isso, a pessoa falou, é o servidor usar canetinha, fazer... Não, não é isso, não. É incentivar que o trabalhador utilize o conhecimento que ele tem, utilize a experiência que ele tem na resolução de problema. Né? E oportunidades, obviamente, igualitárias. Que passa pelo quê? Por um redesenho das funções. É preciso determinar o que cada função tem de responsabilidade, o que deve ser feito, o que é responsabilidade de cada um. Passa pelo quê também? Pela criação de incentivos para a figura do gestor, então melhorar a remuneração, que ele tenha outros tipos de incentivo também. Isso passa por oportunidade igualitária. Né? Porque quando você determina uma política clara, por exemplo, para escolher um gestor, né, para colocar uma pessoa no papel de gestor, você reduz a possibilidade daquilo que apareceu lá atrás, da politicagem, da indicação, do gestor mal preparado e assim por diante. Quais são os impactos a longo prazo, então, desses indicadores? Primeiro, retenção de talentos. Ou seja, você tem a valorização do saber fazer do trabalhador e ao ser reconhecido, ao ser valorizado por aquilo que ele tem, ele vai permanecer ali no trabalho. Né? A qualidade no processo de trabalho, em detrimento da quantidade, ou seja, se for possível fazer o máximo, com o máximo de qualidade, vai ser feito. Se for possível fazer só um, vai ser feito. Por quê? O que é importante para um serviço de atendimento ao público, uma prestação de serviço à sociedade, é a qualidade. O reconhecimento do trabalhador, ou seja, que vai muito além, ao contrário do que a gente escuta no senso comum, do dinheiro. Reconhecimento não é só salário, é salário também, mas não é só salário. A gente não trabalha só por salário. A divisão das responsabilidades e, como consequência final, o prazer no trabalho. Bom, então, como consideração final, se faz necessária a reelaboração do modelo de gestão da organização estudada, sugere-se esse modelo coletivista realizador que valoriza as decisões e o trabalho coletivo entre todos os atores organizacionais, bem como favoreça a interação profissional e a promoção de um maior bem-estar das pessoas e a valorização do reconhecimento do trabalho executado pelo servidor.
Para tal, é necessária a constituição de um espaço público de discussão que promova o reconhecimento do saber fazer, possibilitando ao servidor a participação nas resoluções de problemas e nas decisões que afetam a organização do trabalho. E aí é óbvio, né, gente, permeando tudo isso, como uma consideração finalíssima, é preciso mudar a concepção de trabalho. É preciso que o modelo de gestão entenda que o processo de trabalho não se resume unicamente a indicadores de desempenho. Que entre o início do processo, entre a norma, entre a regra e o resultado final, existe um cenário extremamente complexo que, se você, como gestor, desconsidera, como a pessoa que cria a regra, desconsidera essa complexidade, o seu trabalho, a sua norma, a sua meta, o que você coloca para o servidor, vai ser desconectado da realidade. Mesmo conhecendo, já é difícil determinar a meta. Imagina sem conhecer, sem conversar, sem dialogar e assim por diante. Então, essa mudança ela é central e está completamente relacionada a essa predominância desses modelos. Ou seja, é uma compreensão gerencialista, como eu falei, não é uma exclusividade do INSS, é uma grande política que tem invadido o serviço público como um todo, que pensa o quê? O que é importante para a gente é somente o número, é somente o resultado. E desconsidera tudo o que é feito para chegar naquele resultado. Então, trata-se de constituir políticas e práticas em gestão que mobilizem os trabalhadores para construir as estratégias saudáveis, que permitam redesenhar a organização do trabalho. É isso, gente. Eu deixo meu e-mail, qualquer coisa. Hoje a gente eu vou estar aqui com vocês à tarde, mas qualquer dúvida que vocês lembrarem depois, vocês podem anotar e escrever para mim. Tá bom? Muito obrigado.